Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Anvisa aprova registro de ingrediente farmacêutico produzido pela Fiocruz e Brasil terá a primeira vacina contra a Covid-19 100% nacional. O Ministério da Saúde deve reduzir prazo de isolamento de infectados assintomáticos. E você vai ver também. Mês de janeiro chega carregado de contas, impostos, matrícula e material escolar. Para os especialistas, sem o devido planejamento, 2022 pode ser mais um ano sem alívio para o bolso. Esses assuntos e muito mais você acompanha aqui. Fique com a gente e aproveite as notícias. O governo pode mudar o prazo de isolamento para pacientes assintomáticos com Covid-19. A declaração foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele disse que, possivelmente, o tempo de isolamento para pacientes com Covid será reduzido de 10 para 5 dias. Segundo o ministro, a pasta segue orientações que estão sendo cumpridas em outros países, como os Estados Unidos e a França. Está sendo adotado em outros países, tem assento em evidências científicas e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. O CDC já deu essa recomendação. O governo francês está, inclusive, autorizando profissionais de saúde que estão positivos a atender na linha de frente por conta do número de casos. O Ministério também pretende atuar no aumento da quantidade de testagem. Ele afirmou que os estados e municípios devem agir e empregar parte dos orçamentos no combate ao crescimento dos casos de Covid-19. O SUS é tripartite e estados e municípios também devem alocar parte dos seus orçamentos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Não é só o tempo inteiro cobrar do Ministério da Saúde e lá na ponta adotar as condutas de acordo com a sua ideia. Queiroga afirmou que as ações de combate ao crescimento de Covid e influenza devem priorizar a região norte. O que nos preocupa muito é a região norte. Primeiro porque as coberturas vacinais são mais baixas. Segundo porque o sistema de saúde, cronicamente, é mais frágil, por exemplo, do que o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, aqui mesmo o Distrito Federal. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, testou positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira. De acordo com a assessoria do político, ele está bem, sem sintomas e vai permanecer isolado em Curitiba pelos próximos dias. Toda a agenda pública de Ratinho Júnior foi desmarcada. Vamos acompanhar agora os números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 21.650.000 recuperados da doença. 180 mil estão infectados em acompanhamento e desde o início da pandemia, 619.800 pessoas morreram de Covid-19. Agora os dados da vacinação em todo o Brasil. Você acompanha no nosso telão os números de hoje. 161.641.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa quase 76% da população. 144.279.000 pessoas tomaram a segunda dose, 67,64%. Mais de 29 milhões, ou seja, quase 14%, tomaram a dose de reforço. No total, são 335.361.000 doses aplicadas no Brasil. E agora a gente vai ver como é que estão os estados, pelo menos os que mais vacinaram a população com as duas doses. Então a gente tem aí São Paulo com 78,76%, Piauí com 74,8%, Minas Gerais com 72,47%. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para todo o Brasil para esse final de semana com Igor Silveira. Olá, boa noite. Final de semana chegando e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. Bom, o que eu posso adiantar é que a previsão de chuva continua em grande parte do Brasil, então não se esqueça de levar o guarda-chuva porque você vai precisar. No sul, o sol aparece entre nuvens pela manhã, à tarde tem uma chuva fraca e isolada no litoral do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E a chuva forte continua assustando os moradores da capital mineira. Parte de uma casa desabou
vazou na manhã de hoje e o morador, que não sofreu nenhum ferimento, foi encaminhado para um abrigo. De acordo com a Defesa Civil, já choveu mais de 60% do esperado para todo o mês em algumas regiões de BH. Amanhã nada muda, essa chuvarada continua e a mesma previsão vale para o Espírito Santo. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens, tem previsão de chuva e também não esquenta. 20 graus amanhã e 21 no domingo. No Rio, céu encoberto e dia chuvoso. A máxima não passa dos 25 graus, tanto no sábado quanto no domingo. No Nordeste, dia quente e abafado no litoral e chuva no Maranhão, no Piauí e também no interior da Bahia. Agora, lá em Manaus, apesar da chuva, o clima vai ser quente, viu? A máxima não passa dos 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. Os casos de infecção por chikungunya cresceram 35% no Brasil no ano de 2021 em relação a 2020. A região Nordeste é a mais afetada pela doença. Jade Prota, de 27 anos, ficou doente em julho de 2021. As sequelas da chikungunya são sentidas até hoje. Quando esfria ou quando a minha imunidade baixa, eu ainda tenho muitas dores nas mãos e nos pés. Acordar de manhã em dias mais frios é bem complicado, porque parece que eu estou levando choque nos pés quando eu piso. Pesquisadora da Fiocruz, Constância Aires explica que o isolamento social durante a pandemia contribuiu para o aumento de casos da chikungunya em todo o país. As pessoas estão tendendo a ficar mais tempo dentro de casa para se proteger da Covid, para evitar aglomerações. Muita gente fazendo trabalho remoto, né? Então passando realmente muito tempo dentro de casa. E o mosquito, o Aedes aegypti, que é quem transmite esses vírus que causam essas arboviroses, ele é um mosquito que tem um hábito extremamente domiciliar. Ele se alimenta dentro de casa ou no peridomicílio, né? Ele põe seus ovos, ele descansa nesse ambiente. A chikungunya é uma doença febril que pode ser transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor do Zika e da dengue. Esta é uma velha conhecida dos brasileiros. O vírus da chikungunya foi introduzido aqui no país por volta de 2014 e desde então a ciência já avançou bastante no combate à doença. Entre as pesquisas de destaque, uma vacina que está sendo produzida por um laboratório europeu em parceria com o Instituto Butantan. Nesse estudo, 98,5% dos participantes apresentaram anticorpos protetores contra o vírus chikungunya 28 dias após a imunização de uma única dose. Acredita-se que o imunizante contra a chikungunya esteja disponível no ano que vem. Mas até lá, população e poder público precisam unir esforços contra as arboviroses. No Recife, agentes ambientais visitam imóveis à procura de focos do Aedes aegypti. Solicitamos à população que receba bem o agente, que vai fardado, devidamente identificado com crachá, e que suas orientações são de grande importância para a diminuição do adoecimento dessas doenças na cidade do Recife. O cuidado deve ser constante. Evitando o acúmulo de água, né, que isso faz com que o mosquito Aedes aegypti aumente e, consequentemente, as arboviroses. Né. Todo cuidado, né, para evitar águas paradas, né, para que o mosquito não prolifere. O governo vem tomando suas medidas exatamente com programas educacionais, né, e tentando evitar ao máximo, né, acúmulo de lixo e, consequentemente, a proliferação do mosquito. Agora uma boa notícia, a Anvisa aprovou o registro do IFA, ingrediente farmacêutico ativo produzido pela Fiocruz. Com isso, o Brasil tem agora a primeira vacina contra a Covid-19, que é 100% nacional. O repórter Tony Vendramini traz ao vivo para a gente todas essas informações. Boa noite para você, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, com o parecer da Anvisa, a Fiocruz se torna a primeira instituição capacitada a produzir e distribuir uma vacina 100% produzida no Brasil. Antes era preciso importar um ingrediente farmacêutico ativo, o ingrediente farmacêutico ativo que vinha da China, era preciso importar a matéria-prima do imunizante da vacina da AstraZeneca. Por isso, no ano passado, houve atraso na entrega de diversos lotes. Para aprovar esse pedido, a Anvisa avaliou se a vacina brasileira
brasileira possui a eficácia, a segurança e a qualidade da fabricada com ingrediente importado. A produção 100% nacional já havia sido iniciada em julho. A Fiocruz tem no momento cerca de 21 milhões de doses em diferentes etapas de produção. E a expectativa é que elas cheguem aos postos de saúde ainda este mês. Falando ainda sobre Covid-19, as secretarias estadual e municipal de saúde do Rio de Janeiro ampliaram os postos de testagem para a doença na capital fluminense. Hoje a prefeitura abriu na Zona Sul mais um centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal. Outros 8 postos administrados pelo estado estão funcionando anexos a unidades de pronto atendimento nas zonas norte e oeste. Por enquanto, o atendimento é por ordem de chegada. Mas a partir de domingo vai entrar no ar uma plataforma online para o agendamento dos testes, evitando assim as aglomerações. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha só, a Prefeitura de São Paulo modificou as regras para as pessoas que participam de shows e também eventos na cidade. A partir de agora, será preciso comprovar as 2 doses da vacina contra a Covid. O repórter Guilherme Lopes vai ter mais informações para a gente. Guilherme, boa noite. Olá, Érica, boa noite a você e a todos que estão ligados com a gente. O decreto foi assinado pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, nesta sexta-feira. E ele explicou que o que motivou essa mudança é a preocupação com o aumento de casos de Covid-19 devido à alta transmissão do vírus. Outra coisa é a proximidade com as festas de carnaval. A gente lembra que na capital paulista os desfiles dos blocos de rua foi cancelado. No entanto, outras festas serão realizadas na capital. O passaporte da vacina tinha sido instituído aqui na capital paulista em setembro do ano passado. No entanto, ele exigia apenas a comprovação de uma dose da vacina e para eventos com mais de 500 pessoas. Agora, com essa modificação no decreto, qualquer evento, independentemente do público, seja esse evento particular ou público, e também como shows, festas, congressos e feiras, deverá exigir a comprovação da vacina com as 2 doses. A Prefeitura lembrou que será de responsabilidade do organizador do evento cobrar a comprovação da imunização. Caso contrário, ele poderá ser punido e ter a licença do evento cassada. A Prefeitura lembrou também que na capital paulista, 100% do público elegível já está imunizado com as 2 doses da vacina. Esse decreto foi publicado hoje e já está valendo aqui na capital paulista. Agora, por causa desse aumento de casos de Covid-19 e também de influenza e H3N2, a Prefeitura anunciou que a partir de amanhã os postos de saúde da capital paulista ficarão abertos às 8 da manhã até às 5 horas da tarde para atender os pacientes com sintomas de gripe. Isso porque durante a semana o número elevado de pacientes que têm procurado as unidades de saúde tem causado uma pressão sobre os postos principalmente. Então, sábado é de alguma maneira para tentar amenizar isso, já que as pessoas poderão procurar essas unidades para serem atendidas sem a necessidade de agendamento prévio. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. O governo federal vetou integralmente o projeto de lei que pretendia abrir um programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais e empresas do Simples Nacional que tiveram queda no faturamento durante a pandemia. A proposta havia sido aprovada no mês passado pelo Congresso e abria espaço para o parcelamento e desconto de 50 bilhões de reais em dívidas. Na justificativa ao veto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o texto contraria o interesse público, uma vez que implicaria em renúncia de receita. Cabe agora ao Congresso decidir se derruba ou não o veto presidencial. Augusto, por falar em receita, olha só, a gente não tem jeito. Os primeiros meses do ano são marcados sempre por muitas contas. Tem IPVA, IPTU, dívidas, de festas que a gente faz em dezembro, compras, presentes, além do período de matrícula escolar também, Isso mesmo, Érica. Será que é possível, então, colocar as contas em dia e não ficar no vermelho logo no início deste 2022? O repórter Giovanni César foi às ruas e traz dicas de especialistas. Cássia é pedagoga. Antes do retorno às aulas, precisa organizar as finanças, mas não está nada fácil. Não dá para se planejar no sentido de guardar, Porque eu tenho minhas dívidas todos os meses, aí a gente recorre à ajuda dos parentes, dos amigos, família.
Já o Rubens perdeu o controle da vida financeira, fez vários empréstimos e não sabe o que fazer para se livrar das dívidas. Sua vida financeira virou uma bola de neve. Mais que bola de neve, eu tô com uma bomba na mão, só estou esperando estourar só, porque você não consegue cobrir. Você pega o outro empréstimo para cobrir um, você fica devendo o outro e não cobre nada. Aí quando você pega o empréstimo, você corre para pagar uma luz, pagar uma água, pagar um aluguel. Janeiro chegou e com ele compromissos financeiros obrigatórios e inadiáveis, como o pagamento de impostos e dívidas que não foram quitadas no ano anterior. Para os especialistas, sem o devido planejamento, 2022 pode ser mais um ano sem alívio para o bolso. Com dinheiro disponível, o pagamento à vista com desconto é uma boa opção. O parcelamento só deve ser levado em conta se o orçamento estiver limitado e com dívidas. Na medida do possível, as pessoas têm que se planejar com o máximo de antecedência. Significa o quê? Não só olhar no mês que aquilo está acontecendo, mas tentar se planejar e saber tudo que ela vai receber, o quanto ela vai ganhar ao longo de cada um dos próximos meses, como também ela já tem de compromissos firmados, de compras, impostos, taxas, material escolar, matrícula, toda essa história, e além do consumo do nosso dia a dia. Então ela consegue saber qual que é o limite do orçamento dela. Outras dicas importantes para não começar o ano atolado em dívidas são reduzir todos os gastos possíveis, mudar hábitos de consumo, optar por passeios mais em conta, conhecer o próprio orçamento, sabendo quanto ganha e quanto gasta, facilita para ficar equilibrado nos próximos meses. Com planejamento, a Ritaline consegue guardar o 13º salário para as contas de janeiro. A matrícula da escola da minha filha ou a matrícula da minha faculdade, eu costumo me programar e utilizar o 13º mesmo para fazer o pagamento dessas contas. Porque no mês de janeiro, normalmente a gente já tem outros custos que são mais elevados. Por exemplo, o material didático da escola. Para Ricardo Iraque Maila, o melhor investimento é o que ele chama de saúde financeira. Controlar os recursos a ponto de não ter mais dívidas é a forma de investir também na saúde mental e física. A pessoa consegue viver com muito mais segurança e isso reduz a ansiedade. Naturalmente, ela tem uma qualidade de vida muito maior. Então, empresas, pessoas físicas têm que se preocupar em ter um equilíbrio emocional bom. E a educação financeira, junto com a saúde financeira, é um dos pilares aí para isso funcionar bem. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal resgatou um cachorro que estava entre os escombros de um prédio que desabou ontem. Esse cãozinho estava no primeiro andar do edifício. Foi por causa dos latidos que os militares resolveram entrar no início da tarde no prédio. O pequeno Theo, de 3 anos, foi resgatado. O cão da raça Pinscher passou a noite entre os escombros. Lana, dona de Theo, também tem a Sofia, que é da mesma raça, mas que ainda está desaparecida. Ontem, parte do prédio que fica em Taguatinga, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília, desabou. De acordo com o governo no Distrito Federal, o edifício é irregular, não tem alvará de construção e nem habite-se. Os moradores já vinham reclamando da falta de manutenção do local. Minha casa, ó, alagada. Porque todo mês o senhor quer vir cobrar aluguel, não quer certinho, mas a manutenção o senhor não quer dar, não. Com o tempo, rachaduras surgiram e aumentaram. Por causa das fortes chuvas, a estrutura acabou não resistindo. Antes de cair, moradores ouviram estalos e chamaram os bombeiros, que imediatamente esvaziaram o prédio de 5 pavimentos. Pouco tempo depois, o edifício veio abaixo. A oficina que funcionava no térreo e o primeiro andar foram totalmente destruídos. As 57 pessoas que moravam no local foram encaminhadas para hotéis e abrigos com os poucos pertences que conseguiram pegar. Ninguém se feriu. A área permanece isolada e é monitorada pela Defesa Civil. Por meio de uma assessoria de comunicação, o dono do prédio pediu desculpas às famílias desabrigadas, mas não se pronunciou sobre as irregularidades. E olha só esse flagrante de violência em Taubaté, no interior de São Paulo. O assaltante chega de moto e já agarra a vítima pela camiseta. Ele quer o celular da jovem de 18 anos que está grávida. O aparelho cai no chão, ele pega, sobe na moto e vai embora. O ladrão foi identificado e levado para a delegacia. Agora tem outro jeito de conseguir um celular, viu? Trabalhando.
É isso aí. E olha, em Sorocaba, também no interior de São Paulo, um homem espancou brutalmente uma vendedora durante um assalto a uma loja de roupas. O criminoso se aproxima da funcionária e começa a dar socos e pontapés. A vítima cai no chão e rapidamente se levanta para entregar o dinheiro do caixa. Depois o ladrão leva a vendedora até o estoque no fundo da loja. Ele volta para o caixa e, antes de fugir, ainda pega 2 camisetas. Em Goiânia, um flagrante impressionante. Um homem segue sozinho pela rua. De repente, um carro desgovernado invade a calçada, gira e bate na fachada de uma loja. Veja novamente. O rapaz escapa por um triz. Ele se assusta e sai correndo. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do carro. Um homem de 27 anos é investigado pela Polícia de Minas Gerais por suspeita de aplicar golpes financeiros. Uma das vítimas é a mulher dele, que teve um prejuízo de R$150 mil. O jovem se passava por investidor e fazia falsas promessas. Leonardo conheceu o suspeito em julho do ano passado. Mesmo desconfiado, foi convencido por um amigo a assinar contrato com a suposta empresa de investimento e consultoria financeira Nogueira Trading. Eu sinceramente achei os juros que ele pagava um pouco alto, só que por meio da indicação aquilo acabou me convencendo. Inicialmente, ele entrou com R$10 mil. Recebeu o primeiro pagamento prometido, mas depois foi alertado pelo amigo que o responsável pelos investimentos havia sumido. Jonathan Machado Lucas Nogueira não atendia mais ligações nem respondia mensagens. Segundo as pessoas que afirmam que foram enganadas, Jonathan prometia fazer aplicações financeiras com retorno rápido. Mas, na maioria dos casos, os lucros nunca apareceram. Entre as vítimas está a própria mulher do suspeito. Neste vídeo, publicado nas redes sociais, a microempresária Bárbara Dias conta que conheceu Jonathan em 2017. Eles se casaram no civil em setembro do ano passado e 9 dias antes da cerimônia religiosa, o noivo desapareceu com cartões e talões de cheque dela. Foi bem difícil lidar com tudo aquilo, foram 9 dias antes. E eu consegui, em 2 dias, assim, ter força e, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que ele apareça, pode ser que não apareça, foi golpe mesmo, não foi, mas eu não posso contar com isso, eu preciso desmarcar. Segundo Bárbara, Jonathan fez empréstimos com parentes dela e o prejuízo chega a R$150 mil. A Polícia Civil diz que o caso segue sob investigação e orienta outras vítimas a formalizarem a denúncia. Teve gente que pegou empréstimo e até hoje paga o empréstimo por ter acreditado no Jonathan, entende? Nas redes sociais, Jonathan Nogueira leva uma vida de ostentação. Logo após o sumiço, publicou fotos na Europa e depois excluiu o perfil. Um palhaço, né? Bom, um menino de 6 anos foi morto com um tiro enquanto brincava em Queimados, que fica na Baixada Fluminense. 2 meninas também foram baleadas. Na chegada ao Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo, a dor de uma mãe. Ninguém sabe a dor que eu tô passando, não. Ninguém, eu só quero meu filho. A família de Kevin Lucas dos Santos Silva, de 6 anos, conta que o menino estava na porta de casa com outras crianças na comunidade da Torre. Eles ajudavam os vizinhos com a mudança quando a polícia chegou. Atingido por um tiro no peito, Kevin foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A babá do menino disse que não havia confronto no momento. Não houve troca de tiro nenhum, não tinha. A bala comeu, foi 4 tiros. E logo em seguida só eles que apareceram. E falou que não foi eles, não tinha ninguém no morro. A rua estava lotada de criança. Como os bandidos não estavam ali, as crianças podiam ficar à vontade brincando. Outras 2 crianças ficaram feridas. No hospital, os pais de Gabriela Aristides, de 13 anos, e de Ludmila Teles, de 9, esperavam o resultado das cirurgias nas meninas. Eles disseram que os policiais chegaram à comunidade atirando. Vocês atiram para poder espantar os bandidos. Quando os bandidos sobem para o morro, eles vão capturar os bandidos. Só que dessa vez não tinha bandido, só criança. A Polícia Militar informou que os PMs foram atacados por criminosos quando faziam um patrulhamento na estrada que dá acesso à comunidade, mas não reagiram e procuraram um abrigo. Segundo a ONG Rio de Paz, Kevin é a 20ª criança a morrer vítima de bala perdida no Rio de Janeiro em 2 anos. Repete-se o padrão de sempre. Os que morrem são meninos e meninas pobres, vítimas de tiroteio entre os próprios bandidos, entre bandidos e policiais.
As famílias não recebem nenhum apoio do governo e a autoria do crime não é elucidada. Um show da dupla Maiara e Maraísa terminou em confusão. 5 pessoas ficaram feridas num tiroteio depois do show da dupla Maiara e Maraísa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta madrugada. Nessas imagens é possível ouvir o barulho dos tiros. O evento acontecia em comemoração aos 520 anos do município. A confusão começou num dos camarotes e teria sido motivada por uma briga entre facções rivais. As vítimas foram socorridas e não correm risco de morte. E no Flamengo, o bom e velho sotaque português está de volta. O técnico Paulo Souza chegou e adorou o que viu. O painel é a prova que desde as 6h30 da manhã, o flamenguista voltou a sonhar em dominar o mundo. O motivo está aí no cartaz do lado. Pela primeira vez desde a saída de Jorge Jesus, um treinador português volta a vestir a camisa do Flamengo. Desde o primeiro minuto do primeiro contato que a gente teve, ele deixou muito claro o desejo dele de treinar o Flamengo. Ah, dá mesmo para notar a empolgação. Ele foi vestido assim para aparecer nas câmeras da imprensa e retribuir o amor da galera. A expectativa é extraordinária, muito entusiasmado, muito contente de estar aqui, diretamente agora para o CT, para poder organizar e planificar a segunda-feira a chegada dos jogadores. No Ninho do Urubu, o reencontro com o velho amigo foi cheio de promessas. O novo mister da Gávea fez questão de cumprimentar todo mundo, conhecer todas as instalações rubro-negras, andar pelo campo de treino e, claro, dar um veredito final. Mas que não é suficiente, ou seja, a qualidade individual dos vários protagonistas, não só do elenco, mas de todos os outros departamentos, não é sinónimo de vitórias. Temos de trabalhar mais do que os outros para realmente demonstrarmos essa qualidade que é superior ao dos outros. Tempo para provar a grandeza do clube, Paulo Souza vai ter. O contrato com o Flamengo é de 2 temporadas. Já para contratações, o período é um pouco mais curto, já que os torneios começam ainda neste mês. Mesmo assim, a diretoria mantém sigilo quanto ao nome e posição dos jogadores pedidos pelo treinador. Sobre zagueiro, alguma coisa a falar? Não tenho. O técnico acabou de chegar, as perguntas é melhor ficar nela aqui. Quem chegará ainda é uma incógnita, mas não uma preocupação para o torcedor que neste momento só quer curtir quem acabou de chegar. Estamos de volta no Rio de Janeiro. Para muitos católicos, o ano só começa hoje. É que a primeira sexta-feira é dedicada à tradicional bênção dos capuchinhos. Pois é, e no ano passado, a Basílica de São Sebastião, que fica na Zona Norte, não pôde receber os fiéis, claro, por conta da pandemia. Se a chuva abençoa, não faltou bênção por aqui. É bom molhar a alma, lavar a alma, né? De todos os mal. A chuva fina não atrapalhou em nada a fé de quem todo ano vem à Igreja dos Capuchinhos. A água benta dos Freis Capuchinhos é uma tradição que se repete há 135 anos. E para muitos cariocas, é com esta bênção, na primeira sexta-feira do ano, que começa 2022. Espero que esse ano traga para a gente muita paz, saúde, né? Que essa Covid vai embora. Com a graça de Deus dá a bênção para a gente, através dos freis, né? Então, começa hoje o ano novo. No ano passado, por causa da pandemia, a Basílica de São Sebastião, na Tijuca, zona norte do Rio, não pôde receber os fiéis. A bênção foi na rua. Por isso, estar aqui é um momento muito especial para a Dona Maria Rita. A gente está ressignificando tudo que a gente passou e tentando encontrar uma luz e uma esperança que eu acho que a gente tem como encontrar. Para estas irmãs que estão pela primeira vez acompanhando uma das 13 missas que são celebradas ao longo do dia, o registro é obrigatório. Eu vim para agradecer os livramentos, agradecer por estarmos vivos, né? Meu filho teve Covid, a minha nora também, a outra minha filha também. Então, por eles estarem vivos, eu estou agradecendo. A máscara até consegue esconder as palavras na hora da oração, mas não esconde a emoção que demonstra os olhos. E nesse dia especial,
Os pedidos mais comuns por aqui são saúde, cura e paz. Qual é o seu? Que essa doença vá embora, né? Que todo mundo fique na paz. E até para os freis, que celebram as missas e são os responsáveis pelas bênçãos. O evento, desta vez, tem um significado ainda maior. Que a gente continue acreditando e, na graça de Deus, seguindo adiante. Que esse ano, então, seja com toda a saúde e com toda a paz. E se você quiser rever esta ou qualquer outra edição do Rede TV News, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse youtube.com/RedeTV-jornalismo. Por hoje é só, amanhã a gente está de volta. Uma boa noite para você. Boa noite, bom descanso, excelente fim de semana e não perca a leitura dinâmica 00:30, hein? Tchau, tchau.